Nessa noite estamos muito felizes. Deus tem, de uma forma extraordinária, trabalhado em nossas vidas, né? Às vezes nós contamos muito com o que nós vemos e esquecemos do que aquilo que não vemos. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, meu Marcos, né? Os irmãos que estão aqui hoje, é que a Bíblia fala: nós tentamos para aquilo que não vemos, ou melhor, nós tentamos para aquilo que vemos e atentamos para aquilo que não vemos. Porque aquilo que nós vemos são temporais, são momentâneas, mas aquilo que nós não vemos, elas são eternas. Estamos falando aqui de eternidade. As pessoas que sabem, vivem tão em função do que vê, que esquecem do principal, daquilo que vão viver, né? Porque às vezes o que temos hoje aqui, tudo que a gente vê aqui, sabe, irmãos, tudo são coisas que vão passar. Um dia todos nós vamos passar, vamos largar esse mundo. E a pergunta é, a pergunta que foi feita àquele rico, né? Se hoje te pedir a tua alma, o que tem preparado para dar? A verdade, sempre temos que carregar essa pergunta: o que nós temos preparado para dar para o Senhor? E às vezes nós pensamos em tantas coisas, esquecemos desse detalhe, né? Um pastor chamado, vê se eu vou conseguir falar o nome dele aqui, Miles Morro. Ele falou uma coisa muito interessante, irmão Silvio. Ele falava que o lugar mais rico deste mundo, os irmãos imaginam qual seria esse lugar mais rico desse mundo? Imagina, qual seria o lugar mais rico desse mundo? Dubai não chega nem os pés desse lugar. Cemitério. No cemitério existem sonhos, projetos que nunca vão ser realizados. Existem riquezas que as pessoas levaram para os seus túmulos, riquezas de projetos, de sonhos, que infelizmente algumas dessas pessoas vão dar conta a Deus por isso, porque não realizaram esses projetos. Tudo que você pode fazer hoje, diz a Bíblia, que tudo que você pode fazer, faça, porque para onde você vai, você não vai poder levar coisa alguma. É por isso que nós temos que nos preparar aqui agora para tudo isso, né? Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, né? Vamos ler aqui uma palavra muito interessante. Vamos ler Lucas 23. A nossa irmã Leninha está nos vendo aí, viu? A irmã Leninha está nos vendo, irmã Leninha, Deus abençoe. Deus é contigo, Deus já está restaurando sua saúde, irmã Leninha. Viu? Em nome de Jesus, creia somente a força que Deus te deu. Vamos lá, vamos ler Lucas capítulo 23, no versículo 33, e vamos intercalar depois no versículo 39 até o 41. Se não beber água, eu vou beber a água dele, né? Perdeu a água, senhor. Viu, Marco? É isso que eu falo. Deixa para trás as coisas. Não pode, eu falei agora, daqui a pouco, aqui sobre a vida, né? Tem que não pode deixar as coisas para trás, que perde. Lucas 23, versículo 33. Depois estaremos lendo também o versículo 30 e pulando para o 39 até o 41, que diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, e ali crucificaram, bem com os seus malfeitores, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo
que os nossos atos merecem. Mas esse o que fez, não fez mal nenhum. Aí podemos acrescentar mais o versículo 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje eu quero falar sobre os dois lados da cruz, o lado direito e o lado esquerdo da cruz. Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois personagens que a qual estavam ao lado de Jesus. Que a gente, na verdade, dificilmente a gente fala um pouquinho sobre esses camaradas, né? Mas não temos aqui várias lições para aprender com esses dois, tanto com a direita como na tua esquerda. E no centro estava quem? Jesus. Você me fala que quem está no centro que é a atenção do pedaço, né? Jesus ali era a atenção. Os dois malfeitores eram simplesmente os coadjuvantes, né? O protagonista ali, sempre quem estava ali, era Jesus. Ele era o protagonista ali daquele momento de crucificação, onde levou uma multidão de pessoas. Talvez ali antes disso, não se sabe, eu particularmente não li sobre isso ainda, ou se existe esse relato, não sei também, que não tinham tantas multidões, tanta euforia, ou vou dizer assim, de multidões como estava ali naquele momento que Jesus estava sendo crucificado. Mas ali naquele momento também tinha ali algo especial. Deus ali criou aquele momento para poder trazer mensagens. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas existe uma mensagem que eu vou trazer aqui, sabe, irmão Marcos, daqui a uns dias, sobre as 7 palavras. Jesus mencionou 7 palavras na cruz. Impressionante isso. Jesus não falava muito. Talvez se você colocasse a mulher lá na cruz, falaria a vida toda, né? Reclamaria. Vamos aproveitar que estamos a maioria aqui agora, pode não falar à vontade, né? Mas Jesus falou 7 palavras durante 6 horas na cruz. Imagina só, você ficar 6 horas e falar 7 coisas somente. Foi assim que Jesus fez. Mas as 7 palavras que Jesus falou na cruz, ela teve um peso muito grande para a gente. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre os dois ladrões da cruz, os dois lados que estavam ali no lado de Jesus. E vejamos aqui que no versículo 33, eles foram levados em um lugar chamado Calvário, que também tinha outro nome numa versão lá de Mateus, fala que é o lugar da caveira, porque ela diz a história que ela tinha, não sabe, de uma caveira, e justamente foi ali que foram levados esses 3 personagens para serem crucificados. E os dois, na verdade, eram pessoas que, segundo a tradição ali, eles cometeram uma coisa muito ruim. Um é chamado, um evangelista chama de, como no caso aqui de Lucas, o outro chama de ladrão. Então eles fizeram algo muito ruim para estarem ali. Eles mereciam, eram malfeitores. E Jesus estava no meio de 2 pessoas de índoles mais. Se fôssemos nós hoje julgar aquelas pessoas, nós iríamos condená-la imediatamente. Mas o interessante ali, sabe, irmãos, que tudo dependia deles. Até na hora mesmo do julgamento, depende, porque o preço do julgamento, por exemplo, a sentença, né, que vamos receber, que as pessoas recebem quando cometem um delito, ela é irrevogável, né? Não tem como você negociar a sentença, né? Mas o que estava ali em jogo não era uma sentença de morte, não era uma perpétua, como podemos ver em outras prisões, não era uma condenação de 30, 40 anos. O que estava em jogo ali era a salvação daquelas pessoas. Jesus não estava na cruz somente para poder crucificar ou pagar o preço por nós. A cruz, ela tem um significado muito além do que nós imaginamos.
E ali estava ele trazendo para nós, naquele momento, juntamente com aqueles dois malfeitores, justamente a oportunidade para eles restaurarem a sua vida ou se voltarem para Deus. E às vezes Deus não dá essa oportunidade. E deu para os dois, né? Eles estavam ali, um do lado, outro do outro, e eles estavam ali tendo a oportunidade, porque já conheciam a fama de Jesus, sabiam o que Jesus podia fazer. Tanto que você pode observar aqui, que aquele que está indo no mar mesmo, né, fala assim, se você é Cristo, né, salve a si mesmo e a nós também. É o lado, nós temos aqui dois lados, um que rejeita Jesus e o outro que aceita Jesus. E no mundo vivemos os dois lados hoje, aqueles que rejeitam Jesus, aqueles que não querem, porque esse ladrão aqui basicamente representava um mundo que quer ser salvo sem reconhecer o julgamento. As pessoas hoje querem receber salvação, sabe, irmãos, de uma forma que não venham eles pagarem um preço ou pagarem a sua sentença nessa terra. Tem uma coisa que a Bíblia diz bem claro, né? Não vamos nunca esquecer disso. Que a lei do semeador, o que semeia, vai colher. Então eles estavam colhendo aquilo que eles semearam, aquilo que eles plantaram. E agora estavam sendo sentenciados. Então, ele reconhecia, todos os dois ali reconheciam Jesus como o supremo Deus, como aquele que poderia salvar. Tanto que ele reclama para Jesus, olha, se você é o Cristo, salve a você e a nós também, tira isso daqui. O mundo ele começa, sabe, sempre dizer isso de uma forma subjetiva, mas diz. Eu coloquei aqui umas coisinhas que o mundo tenta ou procura dizer, quando ele se depara com a adversidade, ou talvez aqueles que estão lá trancados em alguma cadeia por aí fora, algum presídio por aí, estão hoje lamentando de alguma forma, né, essas coisas. Poxa, se tu és o Jesus, me tira daqui, Senhor. E na verdade, Jesus não vai tirar ninguém de cadeia nenhuma. Jesus não vai tirar ninguém de penitência nenhuma, de consequência nenhuma. Nunca na Bíblia você vai encontrar, irmãos, Deus tirando pessoas de consequências. Quer ver um exemplo disso? Davi, ele adultera, né? Ele tem um caso com a mulher de um amigo um dos seus soldados, e aí a mulher, naquele ato pecaminoso, ele acaba ficando grávida. E ele querendo cobrir esse pecado, ele envia uma carta para o seu general Joabe, mandando colocar Urias na frente da batalha, isto é, vai morrer. Então ele estava sentenciando Urias à morte para poder ele cobrir um pecado. Foi descoberto por Deus. Ninguém esconde nada de Deus, né? Foi descoberto. E teve consequências depois. Deus perdoou Davi? Perdoou. Ele continuou sendo um homem segundo o seu coração. Mas as consequências vieram, sua família foi destroçada. O seu filho Amon, ele estupra a sua irmã Tamar. Depois o Absalão, vendo que o seu pai não tomava nenhuma atitude, foi lá durante 2 anos, irmãos. Olha só, durante 2 anos o cara projeta como matar o seu próprio irmão. Ele mata Aminon. Quando ele mata Aminon, aí, e depois ele vai se revolta contra o seu pai, toma em um certo período o trono do seu pai e deseja matar o seu pai. E depois, numa batalha entre o exército de Davi, entre o exército do seu filho Absalão, e ele pedindo, mesmo assim o seu pai pedindo, não mate Absalão, salve Absalão, mas matar o Absalão, o seu filho. Consequências. Não tem como você fugir das consequências. Davi sofreu por isso. Moisés é um dele. Moisés teve consequências dos seus atos também. Teve os outros homens da Bíblia com os seus atos. Né? Todos que nós podemos ver na Bíblia. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Observe só, escute só. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento. Proverá livramento para que vocês o possam suportar. Deus, Ele não vai tirar o problema de nós, mas Ele está disposto a nos ajudar a passar pelo problema. Ele quer ajudar a gente. Então a gente não pode orar, como muitas pessoas gostam de orar, sabe? Senhor, tira esse problema, Deus, tira isso de mim. Senhor, não vai tirar. Ele não tira. Ele quer que você ore, Senhor, me ajude a passar por isso. Me ajude a passar por isso. Quer ver uma coisa que às vezes nós não prestamos atenção? Eu preguei aqui, a última mensagem que eu preguei foi sobre isso, né? Que quando as pessoas não entendem as ações de Deus, tem coisas, amados, que não tem como nós fugirmos dela. E às vezes nós queremos saber orar contra isso, orar contra as tentações, orar contra as provações, orar para que eu venha viver um mundo de paz, não venha passar por nada de problema. Mas Jesus olhou para os discípulos e falou: eu vou morrer. Lembra que eu falei sobre isso? Eu vou morrer. Eu vou ser entregue nas mãos das autoridades. E eles vão me crucificar. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro, não entendendo isso, né? E às vezes esse é o problema, a gente deixar nos levar pelas emoções. Eu falei sobre isso, eu estou repetindo só o que eu falei aqui na mensagem anterior. Nos devemos levar pela anterior. Se não, Senhor, de maneira alguma Deus vai te livrar disso. Deus não vai livrar. Jesus disse: olha para trás de maligno, você que só entende as coisas do homem, não as de Deus. As coisas de Deus, elas são para poder nos restaurar. Aqueles dois homens, na verdade, tanto da direita como da esquerda, eles, na verdade, enquanto eles estavam livres, assim, carnalmente falando, humanamente falando, eles só procuravam fazer coisas ruins. E às vezes acontece isso. As pessoas vivem em função, sabe, de coisas tão... Enquanto estão livres, eles querem, às vezes é preciso que Deus faça alguma coisa, permita alguma coisa acontecer, para poder nos voltarmos inteiramente para Ele. E aquele momento ali na cruz, para um da direita, como o da esquerda, Deus estava dando oportunidade para eles. Eles iriam morrer, não tinha mais como voltar atrás. Era irrevogável. A ação ali era irrevogável. Eles iriam morrer, tanto da direita como para a esquerda, não tinha jeito. Agora a sentença foi dada, tem que morrer. Mas Deus lhes deu a última oportunidade de crer que Jesus é o único Salvador da vida deles. Tem algumas coisinhas que às vezes o mundo hoje fala de alguma forma. Eu escrevi aqui, ó. Talvez algumas pessoas falem assim: se você é o Messias, retire esse julgamento e deixe-nos escapar. E você com a gente. É como ele falasse isso: tire esse julgamento de mim, Senhor. Não tem jeito, já foi decretado o julgamento. Outra coisa, mostre-nos como você pode fazer. Mostre aí, tu és o Deus Cristo, tu és o poderoso. Tu curou várias pessoas, não ressuscitou várias pessoas, não ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Então vem agora, faz alguma coisa para nos livrar disso. Quantas vezes nós oramos assim? Quando nós nos metemos numa dificuldade imensa, sabe? Senhor, usa aquela palavrinha: tu abriu o mar vermelho. Senhor, tu fez isso, tu fez aquilo, isso aqui é café com leite do que o Senhor pode fazer. É o mínimo que o Senhor pode fazer. Aí Deus provavelmente vai dizer assim: não vou fazer. Outra coisa também aqui, olha: se você é Cristo, deve agradar-me e satisfazer as minhas exigências. Tu és o Senhor? Eu estou te servindo. Senhor, eu não estou te servindo, Senhor. Então, se tu és o Deus
que é o Deus da minha vida, então age agora em meu favor. E aí muitas pessoas observam que Deus não está agindo, ou, entre aspas, não vai agir. Ele não está agindo assim, Deus não me ama, Deus me desprezou, Deus me largou. É assim que muitas pessoas dizem. Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus não despreza ninguém. Deus apenas Ele quer tratar de algo que somente Ele pode tratar, que é o interior. Existia ali, do lado, eu vou estar com um problema aqui, depois dá uma amarrada nele aqui. Tanto de um como do outro, o quê? Ele estava agora, carnalmente falando, e iria morrer. Jesus, na verdade, e o nosso Senhor, Ele veio para crucificar o mundo e levar o mundo à morte, para que todos que morreram, né, com Ele possam receber a vida. A vida depende, às vezes, de um sacrifício, de algo que nós, infelizmente, agimos errado, e agora depende disso tudo para a gente poder ser restaurado. Porque a restauração, ela tem que ser lá dentro. O que adiantava? Imagine só, amados. Imaginamos que, vamos entrar na hipótese aqui, daqueles dois que Deus ouvisse, né? Aquele chato daquele ladrão, né? Que queria que Cristo tirasse ele dali. Imagina se tirasse ele. Resolveria algum problema para ele? Porque ele voltaria novamente a praticar os seus roubos. É esse o ponto de vista que nós temos que olhar, que Deus, Ele olha não por aquilo que vê, eu lembro que eu falei, não por aquilo que vê, mas por aquilo que nós vemos. Ele vai olhar de uma forma que somente Ele sabe o que vai se proceder. Eu me lembro uma vez que tinha um rapaz que estávamos orando para Deus restaurar ele, curar. Ele estava com um problema muito sério, e aquilo era espiritual mesmo, e ele passava por um sistema, do nada assim, sabe, irmãos, ele ficava assim, parado, voado, ele perdia o sentido. Um dia teve na igreja, aí não tem como expulsar isso. Tem coisas que somente o homem pode, somente ele tem que resolver esse problema. Aí, na época, ele falou que era um pastor que não tinha poder, né? Aí eu deixei para lá, deixei ele falar o que ele quiser. Aí, mais tarde, ele me liga, me pedindo ajuda para poder resolver o seu problema. Aí eu falei assim, olha, o teu problema não é eu que resolvo, só Deus pode resolver, mas por sua permissão. Mas eu posso te ajudar de alguma forma. Vou te ajudar assim, vamos subir ao monte. Vamos fazer uma campanha de 7 subidas ao monte de oração. 7 subidas ao monte. E subimos durante toda semana, uma vez por semana, nós íamos ao monte. Fizemos isso durante 7 semanas, dá quase 2 meses, né? 2 meses juntos. E Deus disse para mim, não sei se foi na terceira ou na quarta vez que nós fomos subir ao monte, que Deus iria levá-lo. Eu subi um monte, perguntei para Deus, mas Deus não pode isso. Aí a gente começa a indagar com Deus essas coisas. Não, o Senhor não pode. E depois que terminou a campanha, incrível que pareça, estávamos no 8º dia, que ele estava iniciando novamente a campanha. Quando eu iria iniciar a campanha, a outra campanha, ele foi, Deus retirou ele realmente. Ele faleceu. Mas depois eu fui entender que se ele continuasse, porque ele fez uma reclamação, ou um lamento. Ele falou assim, pastor, as pessoas estão dizendo para mim que eu estou escondendo atrás de igreja. Está sendo muito difícil para mim. Aí eu entendi que ele não iria aguentar as pressões da vida. Ele foi para a glória, eu acredito nisso. Está entendendo? Tem coisas que Deus quer restaurar. E ali estavam 2 pessoas agora para resolver o único problema da vida deles. Que era agora restaurar a sua vida espiritual. Porque a carnal já não tinha mais solução. A vida deles humana, carnal, agora iria ser falecido. Mas eles tinham que resolver agora o problema.
Se tem ideia, o segundo ladrão, ao contrário, ele estava disposto a sofrer pelos atos malignos que ele havia feito, de acordo com a carne, para que pudesse ser liberto deles na eternidade. Enquanto o outro estava questionando a circunstância que ele estava vivendo, o outro estava buscando libertação da alma. E disse, olha só, ele falou assim para o outro, olha rapaz, você nem aqui você teme a Deus, nem aqui você reconhece e você teme ao Deus. A punição para nós, ela é justa, porque estamos recebendo o castigo dos nossos atos, mas este nada fez mal nenhum, de mal nenhum fez. Então ele estava reconhecendo. Ele olha para Jesus, disse, Senhor, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Isto é, ele reconhece a divindade de Deus. Nós, amados, só vamos ser salvos. Essa é uma verdade que eu quero trazer para vocês, os irmãos aqui presentes, para os irmãos que estão aí na live. Eu quero dizer para os irmãos que só vamos receber a salvação concreta na nossa vida quando nós reconhecermos que Jesus é Deus, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor da nossa vida. Enquanto nós não reconhecermos isso, enquanto nós ficarmos, sabe, escondidos em fábulas, em ensinamentos humanos, ou questões humanas, ou querer discutir ou questionar as dificuldades que passamos, nós não vamos herdar a salvação, ou até podemos perder a salvação. Mas se nós reconhecermos Deus, pessoal, olha, Senhor, Tu és o Deus que vai chegar no Teu reino. Ele reconheceu isso. Então quando chegar no Teu reino, lembra de mim. Jesus disse assim, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. A pergunta de hoje, para nossos amados irmãos, em que lado estamos? Daquele que reclama ou daquele que aceita? Daquele que rejeita ou aquele que reconhece Jesus como Salvador? Então nós temos que sempre nos preocupar com isso, porque todas as vezes que nós questionamos os momentos, as circunstâncias que passamos, estamos nos comportando como aquele que rejeitou Jesus. Mas se nós estamos longe de Deus, mesmo estando em dificuldades ou em problemas, nós estamos do lado daquele camarada que estava reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a palavra de Deus para nós. Não permita que o diabo nos engane, dizendo que a gente vai sair dessa. Não. Você pode até sair, mas somente depois da restauração. Tem uma coisa que a gente pergunta um dia, a pessoa pergunta, Senhor me dá paciência, mas a paciência, para nós obtermos a paciência, em primeiro lugar, temos que vencer as tribulações. Nós não vencemos nada. A primeira luta que passamos, já queremos voltar para trás, queremos recuar, queremos parar. Não, ao contrário. Mesmo em meio às circunstâncias da vida, vamos continuar louvando o Senhor.